Boa tarde, meu amigo, tudo beleza? Vamos lá. No vídeo de hoje, eu queria trazer para vocês um desafio. Na verdade, foi um assunto que me deixou com bastante curiosidade num- em uma live que eu fiz junto do Shalom e do Wallace, né? Onde o nosso amigo Jesus trouxe para gente um assunto bastante interessante que ele estava passando por uma certa dificuldade para tentar fazer a ingestão, se eu não me engano, uns arquivos que eles totalizavam um pouco mais, né, de 50 milhões de registros, né? Ele falava que na máquina dele isso estava dando timeout. Timeout, acho que não, acho que estava estourando memória, não sei. Eu vou estar compartilhando esse vídeo com ele e depois nós vamos estar marcando um novo bate-papo para a gente poder esmiuçar com maiores detalhes esse problema que ele está passando, tá? Então vamos lá. Só para poder contextualizar todos aqui, tá? O nosso objetivo vai ser esse aqui, tá? É concluir essa importação desses arquivos, tá? E onde nós vamos encontrar esses arquivos para poder trabalhar, né? Aqui no cantinho eu botei o nosso amigo Iesus, tá? Então, o que o IESOS faz? Né? Ele vem, acessa o site do GovBR. No site do GovBR, ele vai numa seção onde existe de forma pública, tá? Diversas bases contendo CNPJs de algumas empresas, tá? Acho que na verdade são todas as empresas que existem no Brasil abertas, tá? Não sei dizer se tem status, se contempla só empresas abertas ou fechadas. Isso aqui é uma base pequena, vocês vão ver, tem uma quantidade de colunas ridículas que não faz muito sentido ele estar passando por esse problema, tá? Então, o que ele faz? Quando ele acessa o site do GovBR, né, depois que ele vem aqui, ele faz o download dessas informações. Eu coloquei aqui um server, tá? Mas acho que na verdade ele faz o download para sua própria máquina local. E quando eu estava simulando esse processo que ele faz aqui, né, eu caí nessa etapa aqui de análise. E depois que o download concluiu, eu vi que esses nossos arquivos eles estão baixados em nossas máquinas zipados, tá? Então, o que, que acontece? Para a gente poder chegar no objetivo final, a gente vai precisar descompactar para trazer todos eles para o nível de CSV, tá? E depois esses arquivos eles serão processados e carregados dentro de uma tabela num banco, tá? Então aqui, eu não sei, não lembro de cabeça, mas se eu não estou me enganado, são 10 arquivos, tá? Vamos ver como é que eu fiz esse processo aqui, tá? Bora lá. Então, o que, que acontece? Aqui é o site que ele baixa, tá? O caminho é esse. Depois eu vou disponibilizar lá nas descrições do vídeo, tá? Então, o que, que ele faz? Tá vendo? Ó, Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica. Então, aqui você tem algumas seções, tá? Você tem uma descrição de como isso aqui funciona, recursos, ações. Confesso que esses daqui de baixo eu não dei muita atenção. Foquei mais a minha análise nessa etapa aqui, recursos, tá? Então, o que acontece? Logo aqui de cara, você consegue ter acesso ao dicionário de dados de todas essas fontes que existem aqui, tá? Então, o que, que eu fiz? Eu abri esse PDF. Então, lembra que eu falei para vocês lá atrás que é uma base ridícula, né? Não tem uma enormidade para estar causando esse problema para ele. Quando você acessa aqui, ó, você tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete colunas. Não é nada grande, então vamos ver como é que isso aqui funciona, tá? Então o que, que eu fiz? Eu confirmei com ele, né? Ele baixa todos esses arquivos aqui que tem o prefixo empresas, tá? Então vai do 0 ao 9, tá? O que totaliza uma quantidade final de 10 arquivos, tá? Então vamos lá. O que, que eu fiz aqui? Vamos ver. Aqui na máquina eu tenho o quê? Eu tenho uma pasta que eu criei aqui só para ter um backup, né? Então aqui é o seguinte, aqui eu já tenho os 10 arquivos, tá? Então vamos supor que todos esses arquivos eles foram o download foi realizado nesse diretório daqui,
voltando lá para nossa imagem aqui, ó. Então, ó, ele fez o download e o próximo passo é o quê? Converter esses arquivos para CSV e para um processo futuro e fazer a ingestão desses dados dentro do SQL Server, tá? Então, vamos lá. Beleza, eu tenho esses arquivos aqui, então, ó, eu criei uma pasta aqui no meu diretório para arquivo zip. Depois eu criei uma outra aqui, que quando eu descompactar todos os que estão aqui, eles vão parar aqui no formato CSV. E depois eles vão ser consumidos nesse diretório aqui, tá? Vamos ver aqui o seguinte. Para não ter que ficar fazendo isso tudo manual, o que eu fiz? Eu criei um processo aqui no Python, que ele faz o quê? Ó? Essa etapa daqui, ele vai fazer o quê? Ele vai entrar nesse diretório, vai pegar cada arquivo e vai descompactar, beleza? Vamos ver aqui então, ó. Vou startar esse processo daqui, vocês vão ver que os arquivos eles vão começar a sair daqui e serem carregados. Deixa eu parar aqui o processo, porque eu já tinha feito uma pré-execução, então vamos limpar o diretório aqui para ficar melhor para todos. Vamos lá. Apagar isso aqui. Voltar aqui na minha pasta de backup. Vou copiar os arquivos daqui de novo. Vou trazer todos aqui para arquivo zip. Tá? Vou apagar tudo. Tá aberto no Python, então tem que esperar. Não está mais aberto aqui. Deixa eu start aqui no cluster para poder apagar. Beleza. Então, copiamos aqui. Vou duplicar essa aba aqui. Então, aqui é o seguinte. Reparem que esses arquivos eles vão ser descompactados desse diretório para esse daqui. Vou iniciar aqui o processo para a gente poder acompanhar de lá, tá? Ó, descompactando. Então, ó, ele vai pegar os arquivos daqui. Opa, eu tenho que rodar as bibliotecas aqui, senão ele não vai rodar. Eu startei lá. Então, ó, ele vai sair dali e vai vir para cá. Está processando aqui esse primeiro bloco, depois, quando concluir, ele cai aqui realizando a descompactação. Já está descompactando aqui, vamos acompanhar aqui, ó. Tá vendo? Olha o que ele vai fazer. Quando ele conclui aqui, ele vai remover o arquivo zipado dali, tá? Ó, ele já vai tirando um arquivo, vai descompactando tudo aqui, ó. Aí eu vou falar para vocês aqui que quando eu concluí essa etapa, eu vi um outro problema que eu precisava tratar também nesse processo de ingestão dos arquivos. Que até então eles não estão prontos para serem consumidos, tá? Ó, quando acabar aqui, último arquivo, ele conclui aqui, beleza. Então observem aqui comigo o seguinte, a extensão do arquivo está como empre CSV. Eu preciso fazer o quê? Eu preciso converter essa extensão desses arquivos. Então eu tenho uma outra etapa aqui que eu vou usar ela para renomear os arquivos. Então aqui, ó, ele vai play, renomeou todo mundo, beleza? Então o que acontece? Nessa outra etapa daqui, já vou estar usando o Spark, que ele vai fazer? Ele vai ler todos os arquivos de uma única vez e vai armazenar em um data frame para a gente poder analisar a massa de dados que foi consumida, tá? Ou seja, quantos registros nós vamos precisar carregar lá do nosso lado. Vamos fazer então aqui ó, um display
select count, total, total from data frame, DF vai ser igual DF CNPJ. Vou analisar aqui, ó. Opa, reclamou de alguma coisa aqui. Tá. Ah, tá. Lógico, né? Não vai funcionar nunca. Par.sql. Era fácil demais achar que aquilo ali estaria funcionando. Reclamou aqui de novo. Vamos ver o que que houve. Aqui não pode ficar fora. Isso tem que ficar aqui dentro. Ah, vamos ver aqui. Faltou um parêntese. Vamos ver. Beleza, ó, nós temos aqui no nosso data frame 56 milhões de registros que nós vamos precisar importar. Bom, então o que que acontece? Aqui entrou uma etapa que eu fiquei pensando assim o seguinte: beleza, eu tenho vários arquivos e eu preciso importar todos eles. Aí eu fiquei pensando, carrego tudo em um único arquivo, carrego um arquivo de cada vez. Aí o que que eu pensei? Não, vou fazer o seguinte, eu vou criar um único arquivo, onde esse único arquivo vai conter os 56 milhões de registros, e na hora que eu for levar para o SQL Server, que a princípio não pensei em levar por aqui, porque não era por aqui que o IASO estava tendo problema, era pelo import e export. Então pensei assim, se eu for trabalhar com 10 arquivos, eu vou ter que ter 10 import e export trabalhando. Então, se eu criar um único arquivo com esses 56 milhões de registros, eu vou conseguir reproduzir o cenário dele. Aí fiquei pensando, tá, eu tenho duas formas de fazer isso. A primeira é o quê? Converter esse meu data frame para um parquet, depois converter, importar esse parquet no Pandas e depois salvar um CSV. Por quê? O import e export ele não aceita parquet. Se ele aceitasse, essa etapa daqui seria suficiente. Mas eu também tinha uma outra etapa, que era o quê? Persistir ele direto em CSV, tá? E gerar um único arquivo, onde o processo final estaria sendo consumido, tá? Então vamos lá. O que eu fiz aqui é o seguinte para analisar. Falei, cara, vamos começar pelo parquet então. Aí o que eu faço aqui? Esse processo aqui, como eu já rodei antes, ele cria um diretório lá no nosso arquivo, no nosso diretório, bem aqui, ó. Então agora o parquet não existe. Mesma coisa esse CSV aqui. Quando eu rodar aqui embaixo, ele vai morrer o CSV, ó. Tá vendo? Morreu.
Porém, quando o parquet ele é salvo, você fala o que para ele? Cara, salva nesse arquivo, nesse diretório aqui. Então, o que ele faz? Se o diretório não existe, ele cria, tá? Então, o que eu falo para ele? Cara, eu quero que você crie um único arquivo parquet, tá? Aí ele, pô, beleza. Boto para executar. Isso aqui vai demorar um pouquinho, tá? Eu vou pausar o vídeo. Quando concluir a criação do arquivo Parquet, deixa eu ver aqui no diretório se ele já criou a pastinha, tá vendo? A pastinha já foi criada. Então eu vou pausar agora. Quando concluir, eu volto para essa etapa aqui de importação do arquivo Parquet, tá bom? Então, pessoal, essa etapa concluiu. Como eu falei para vocês, levou um pouquinho de tempo, tá? Então vamos lá. Eu queria que vocês observassem um pequeno detalhe aqui, tá? Vou fazer um recorte aqui e vou colocar lá na nossa documentação. Incluir bem aqui, porque eu vou depois fazer uma comparação com vocês referente a isso, tá? Então vamos lá. Então isso daqui é o meu arquivo Parquet, tá? Então, como eu falei para vocês, né? Beleza, eu salvei o meu data frame num arquivo. Agora eu tenho um único arquivo com todos os dados, tá? Os 56 milhões. Só que o que acontece? O import-export ele não lê Parquet. Então eu vou ter que pegar esse Parquet, vou fazer uma outra etapa, né? Que é importar ele, vou ler ele no Pandas e depois vou fazer o que? Vou salvar ele em CSV, tá? Vamos lá. Essa etapa daqui ela também demora um pouquinho, tá? Eu vou pausar o vídeo e volto em alguns segundos, tá ok? Vamos lá, galera. Terminar essa etapa aqui. Então aqui, deixa eu ver onde que eu tô. Beleza. Aqui no Pandas, se eu realizar uma outra consulta aqui, vamos ver que os nossos 56 milhões estão aqui, tá? Então, observe, nós temos 7 colunas, nada, nenhuma aberração. Então, a última etapa para concluir essa fase do Parquet é o que? É criar um arquivo CSV. Esse CSV, quando a gente entra aqui, ele vai ser salvo dentro desse diretório arquivo final e depois eu vou explicar por que eu salvei esse CSV, tá ok? Esse processo daqui ele também demora um pouquinho, tá? Vou iniciar ele aqui agora, vou pausar o vídeo, quando concluir eu volto para a gente debater mais um pouco, tá? Por enquanto eu estou monitorando a minha máquina para ver como que ela está se comportando durante essa etapa, tá ok? Por enquanto nada anormal, fica batendo entre 70 e 90, tá? Mas eu vou pausar agora, daqui a pouco eu volto. Vamos lá, galera. Terminou aqui. Fiquei monitorando a execução aqui, tá? Assim, nada muito alarmante se não fosse essa questão da memória aqui, que bateu em 98% consumo, tá? O disco deu alguns picos, que seria o normal, né? Porque nós estamos fazendo um processo de escrita, né? Então é assim, beleza, terminamos o processamento. Agora olha só isso daqui. Olha o tamanho desse CSV que foi gerado. Vamos trazer para cá. Então, pessoal, repara só. O nosso Parquet, ele ficou em quanto? Ele ficou em 1.6 GB, tá? Então, quando você pega aqui, ó, 1.6 GB, e olha quanto que ficou o CSV. Então é assim, por isso que eu fiz essa análise, porque assim, o interessante seria a gente poder trabalhar com Parquet. Eu trouxe até uma definição aqui bacana para fugindo um pouco do assunto, só para a gente poder explicar, né, essa diferença, né? Por que CSV e por que Parquet, né? Vamos lá. CSV é um arquivo muito simples, né? Por ele armazenar os dados em formato de texto, né? E cada coluna ela possui um delimitador.
Ele é um arquivo de ser manipulado de forma muito fácil, tá? E tem diversos programas que você pode fazer isso com ele. A estrutura dele é muito simples, porém, essa simplicidade dele prejudica no quesito eficiência de armazenamento de grandes volumes de dados. Isso aqui a gente consegue explicar claramente por isso aqui, né? Pô, nós saímos de um arquivo de 1.6 para um arquivo de 3.4, mais do que dobramos. Agora, olha o Parquet. O Parquet, ele possui um formato colunar e binário. Ou seja, ele foi projetado para quê? Ele foi projetado exatamente para isso aqui, ó. Armazenar grandes volumes de dados. Por organizar os dados em colunas, isso permite que eles tenham uma compressão melhor, mais eficiente. E o acesso a eles torna-se mais fácil. Por isso que eu pensei em fazer Parquet. Só que quando eu comecei a desenvolver, eu falei assim, cara, não adianta fazer em Parquet se eu não vou conseguir importar ele no formato dele. Eu vou ter que converter ele para um outro arquivo, né? E, cara, isso daqui, para mim, explica 100% porque eu deveria, no final das contas, optar pelo Parquet, tá? Justamente pelo que a gente está trabalhando, né? O Parquet é especialmente útil em ambientes distribuídos como Hadoop e Spark e em outros sistemas de processamento de Big Data, suporta operações paralelas e pode ser particionado e dividido em vários níveis de processamento. Exatamente aquela questão de gerar diversos arquivos ali é uma forma de particionamento do nosso processo, tá? Então é assim, com isso eu deixei aqui a quinta etapa, tá? Eu não vou executar, porque na verdade o que eu vou fazer aqui é o seguinte, é pegar o meu data frame em Spark que eu criei aqui em cima, ó, eu criei aqui, e já vou salvar o que? Diretamente ele em CSV, tá? Eu estou usando, ó. E aqui eu só faço o que? Só dou uma renomeada para ele ficar com o mesmo nome, porque se eu não fizer isso, ele fica com uma nomenclatura muito parecida com essa daqui, ó. Muito estranho de ser entendido. Então, dessa forma, o que eu faço aqui? Eu vou pegar o meu data frame, vou fazer aquele processo de exclusão do diretório, vou salvar ele e depois eu renomeio esse arquivo para o nome que eu quero, tá? Na verdade, eu já renomeio, né? E já salvo ele lá no diretório onde eu já preparei o meu processo de ingestão, tá? Vamos ver como é que está aqui o nosso ambiente, tá vendo? Ele está um pouco alto ainda. O que eu vou fazer? Como eu já parei isso daqui, eu vou interromper aqui, tá? O nosso ambiente do Júpiter. Observe que a memória reduziu. Vou encerrar isso daqui, porque eu não vou mais precisar dele, tá? Vou manter só isso daqui, vou deixar isso aqui aberto, que vai ser aonde nós vamos começar a trabalhar agora, tá? Então é assim, depois do arquivo importado, eu consegui ver de forma clara isso aqui, tá? Então é assim, quando a gente importa esse arquivo, primeiro ele não tem cabeçalho, tá? Então o que eu fiz? Lá no processo do Júpiter, eu defini a nomenclatura das colunas que serão geradas, tá? Coloquei duas colunas extras aqui, uma só para saber o tempo que ele demorou para inserir tudo, tá? E a outra que nós vamos ver a real utilidade dela que eu coloquei aqui, tá? Para isso, o que eu fiz? Eu já criei um projeto aqui no Integration Service, tá? Inicialmente, o que eu fiz? Eu criei um pacote DTSX no Import Export e só trouxe ele para um projeto do Visual Studio para ter uma manipulação melhor, tá? Mas isso tudo aqui que eu vou apresentar, você consegue fazer também lá no Import Export. A única coisa que você não vai conseguir fazer é esse outro pacote aqui de loop, tá? Mas esse aqui que faz a ingestão do nosso arquivo total, isso aí nós vamos conseguir, tá? Eu vou abrir aqui o Visual Studio e vou abrir também o nosso Management Made Studio para a gente poder criar a tabela que vai receber esses nossos dados, tá ok?
Deixa eu abrir um, depois abre o outro. Beleza, o pacote abriu, agora ele vai abrir o outro. Vou trazer para o lado de cá para a gente poder criar a nossa tabela, tá? A princípio, eu não me preocupei no quesito data type, tá? Vocês vão ver que todas as colunas elas vão ser criadas como um varchar de tamanho 2000, tá? Isso pode impactar na ingestão dos dados? Pode, mas não é o nosso caso aqui, tá? Então, beleza. Criei a nossa tabela, tá? Observando aqui, ó, ela já foi criada com aquela estrutura que nós falamos lá, tá? Essas 5 colunas, 6, 2, 4, 6, 7 colunas aqui são as do arquivo e as duas são colunas de controle, tá? Vamos lá agora para o DTSX, tá? Aqui ele ficou vermelho porque eu não alterei isso daqui, que é o processo de validação se a tabela existe ou não, tá? Como a tabela não existia, aí ele deu erro aqui embaixo, tá? Então aqui, a primeira coisa que eu fiz foi o quê? Vamos lá. Foi fazer a ingestão do nosso arquivo, tá? Então eu estou indo buscar lá no nosso diretório arquivo final, tá? Chegando aqui, ó, arquivo final, eu vou pegar esse arquivo daqui. Isso está parametrizado, tá? Você pode trocar o nome do arquivo daqui, que ele vai buscar lá. Então vamos voltar aqui. Esse nosso arquivo aqui, ele tem essas colunas, tá? Vamos só... Deixa eu só resetar. Calma aí. Porque ele ficou com delimitador ponto e vírgula. E aqui provavelmente eu criei ele com vírgula. Colunas, vírgula, tá vendo? Aqui tem que ser ponto e vírgula. Ponto e vírgula, vamos resetar. Primeira coluna como cabeçalho, reseta. Aí, ponto e vírgula. Redefinir colunas, calma aí. O ao vivo é bom, é isso, né? Que dá uns erros que a gente nunca está preparado. Vamos lá, ponto e vírgula. Colunas, aqui, ponto e vírgula. Beleza, só faltou marcar aqui primeira linha como cabeçalho, beleza, tá vendo? Eu defini tudo aqui, como eu resetei lá, eu vou ter que marcar tudo de novo aqui, ó. Senão ele pode dar truncate. Botar tudo aqui para 2000. O objetivo aqui não é explicar o funcionamento do Integration CS em si, processo de ingestão, tá? Beleza, já foi. Aqui, o que a gente vê aqui? A gente consegue visualizar alguns registros que estão no arquivo, tá? Beleza, vamos atualizar aqui as colunas. Aqui embaixo a gente vê que está tudo mapeado. Essas duas não tem problema, porque elas aceitam o nulo e a data de inclusão ela tem um default, tá? A gente poderia estar melhorando isso aqui dessa forma aqui. Lá. Coluna derivada. E você? Lá. Pode botar aqui, ó.
nm, arquivo, aqui, variável, a gente joga o nome daqui da variável, dt str 2000 e o code, tá? Vamos trazer para cá. A outra, como é default, não tem problema. Então vamos fechar ele aqui, vamos abrir aqui de novo. Beleza, tá lá. Então o que acontece? A primeira etapa que vai acontecer aqui vai ser o seguinte: ele vai realizar um truncate na tabela. Tá vendo aqui, ó? Porque o que? Toda vez que eu estou executando, eu quero importar o meu arquivo todo. Então eu não quero que tenha nada dentro dele, tá bom? Só fechar algumas coisas aqui que estão abertas para melhorar a performance. Esse daqui eu não vou pausar o vídeo, tá? Eu vou deixar carregando para a gente poder acompanhar o desempenho da máquina, tá? Então vamos lá. Então, bora lá. Esse aqui, vamos salvar. Ah, tá. Ele apaga e depois o que ele faz? Ele vai pegar aquele arquivo, vai passar aqui o nome do arquivo que nós definimos aqui na variável, tá? E vai inserir na nossa tabela do SQL Server, tá ok? Bora lá então, vamos ver se vai funcionar. Às vezes não funciona de primeira. Cruzei os dedos, está lá nossos dados sendo carregados. Vamos lá, vamos acompanhar aqui a vida do computador. Carregando. Como são 56 milhões de registros, tá? Eu falei que não iria pausar o vídeo, mas senão vai ficar um vídeo bem longo, tá? Eu vou pausar ele para a gente ter um refresco aqui durante a carga, tá ok? Quando terminar, eu volto com vocês. Vamos lá, galera. Voltei aqui. O processo está quase concluindo, tá? E eu observei que nessa etapa o que está sendo sobrecarregado é a CPU, tá? Então, diante disso, eu também consegui concluir que um dos grandes ofensores para esse processo estar um pouco lento é o OBS Studio que eu estou usando para gravar esse vídeo, tá? Vocês observem aí que ele está uma média entre 25% e 30% de consumo de CPU, tá? Quando ele não está sendo executado, esse processamento ele não demora tanto quanto ele ocorreu, tá? Dizer mais ou menos que isso daí já passou mais de 1 hora de processamento, tá ok? Quando concluir, a gente consegue fazer exatamente essa análise, porque eu coloquei lá no nosso banco de dados a coluna que vai fazer essa gestão do tempo, tá? Então a gente consegue saber quando o nosso processo iniciou, tá? E quanto tempo ele está levando para concluir essa carga, tá? Tá quase terminando, é 56 milhões e um pouquinho só, estamos chegando a 56 milhões agora. Quando concluir aqui, essa CPU vai lá no chão e a gente vai conseguir executar nossas queries, analisar quanto de disco que essa nossa tabela está ocupando, tá? Vamos só aguardar um pouquinho que está concluindo aí. Então é assim, a memória ela tá estável, tá? Ela não está tendo oscilação, então o processo mesmo custoso está no uso de CPU, tá? Você vê que ele não baixa de 89%, tá? Beleza, acabou, ó. CPU agora, ó, lá no chão. Ó. Vou pausar aqui o Visual Studio. Ó. Vamos ver lá no nosso banco como é que isso ficou, tá? Então, aqui a nossa tabelinha de CNPJ, tá? CNPJ, tá? Vou mandar ele contar aqui quantos registros tem, tá?
total registro. Vou pedir para ele retornar a menor data, data H inclusão, né? Deixa eu confirmar aqui. Isso, data H inclusão. Vou chamar isso de data início. Vou fazer aqui rapidinho. E aqui sim. Mais. Então, date diff minutes. Tem um povo aí que gosta, que renomeia as colunas. Vamos botar para evitar a parte do toque. Vamos lá. A gente vai ver total de registros importados, tá? Hora que iniciou, hora que conclusão e o tempo gasto, só que esse tempo é em minutos, tá? Então, ó, levou 1 hora e 12 minutos. Repara ali, ó, começou 3 horas e 8 minutos e terminou 4 horas e 20 minutos, tá? E observe aqui 56 milhões 195.990, exatamente o mesmo valor que a gente tinha, tá? Agora vamos voltar para cá. Queria trazer uma outra análise que eu fiz também, né? Deixa eu voltar aqui para o meu outro processo. Vamos abrir aqui o ScaleDraw de novo. A gente vê o que eu pensei aqui. Projeto do milhão. Muito bem, tá aqui. Então vamos lá. No nosso projeto do milhão, eu estava vendo aqui o seguinte, né? O nosso amigo Iesus, ele acessa o site do GovBR, faz o download dos arquivos para a máquina local dele, descompacta e processa, tá? Eu pensei assim, beleza, construir aquele processo gigantesco lá dentro do Python, né? Usando o Spark para poder processar. Deixa eu trazer o vento para cá, porque está bem quente hoje. Só que eu poderia estar fazendo isso de uma forma diferente, né? Eu poderia estar matando o meu processo nessa etapa aqui, ó. Deixa eu abrir o Anaconda de novo aqui. Dá um break nesse cidadão aqui, ó. Então, esse nosso amigão aqui, calma aí, ele tá no diretório do projeto, né? Não foi muito bom, não. Calma aí, galera. Aqui. Não, é aqui mesmo. Esse cara. Aqui mesmo. Vamos lá. Para poder processar isso aqui de uma forma diferenciada, o que eu precisava fazer aqui? Somente descompactar os arquivos e renomear. Eu não precisava me preocupar em criar diversos arquivos, né? Só que eu queria ver qual era o processo mais performático, tá? Então, assim, não sei se o IASUS tem na máquina dele o Integration Service, mas eu montei um outro processo aqui que ele vai funcionar da seguinte forma. Deixa eu ver aqui como é que estão os arquivos.
arquivo CSV, beleza. Então é assim, eu tenho que ter no meu diretório todos os arquivos que eu vou precisar, tá? Tem que ter lá dentro. Por que acontece? Eu botei aqui, isso aqui dentro de um container, tá? Então, o que eu vou fazer? O primeiro processamento é muito parecido com o outro. Eu vou chegar lá e play. Apaguei a tabela, zerou tudo. Aí eu tenho um outro processo aqui, que é um for each. O que ele vai ficar fazendo? Ele vai pegar... Vamos abrir aqui. Ele vai chegar aqui, e o que ele vai fazer? Ele vai pegar esse diretório e vai fazer uma leitura desse diretório. E tudo que ele encontrar que começar com isso daqui, ele vai armazenar. Então ele vai colocar dentro de uma lista, né? Exatamente como a gente faz dentro do Python, faz um for, ele fica inteirando ali, então é a mesma coisa. O que ele vai fazer? Ele vai ler esse diretório, vai retornar para uma variável, tá? Concatenando essas duas informações aqui, ó. Isso aqui vai virar uma informação só, tá? Então vai ser diretório barra nome do arquivo completo, ponto de extensão, tá? Aí o que ele vai fazer? Ele vai entrar para carregar o primeiro arquivo. Então quando ele chegar aqui, esse carinha daqui, ele está parametrizado para receber o quê? O nome de um arquivo, ou seja, aquele arquivo que ele leu aqui atrás, aqui, e jogou dentro dessa variável aqui, ele vai passar um de cada vez. Então pega o primeiro, joga para dentro da variável e o que ele faz? Ó, é esse arquivo aqui que você vai ter que processar. É esse arquivo daqui. Então ele vai pegar o arquivo, vai ler, né? Ó, ele pega o arquivo. Aqui o que ele faz? Eu jogo o nome do arquivo para saber qual é o arquivo. Eu só coloquei esse controle aqui para saber exatamente quantos registros tem para cada arquivo. Por isso que quando eu criei a tabela lá atrás e coloquei aqui para vocês, ó. Cadê você? E quando eu coloquei aqui o nome do arquivo, eu falei, depois eu explico isso. Mas é justamente por isso. Por quê? Eu quero inserir os meus arquivos para aqueles dados ali. Eu preciso saber de onde que eles estão vindo, ou seja, de qual dos 10 arquivos, essa galerinha daqui que está vindo, ó, de qual arquivo e quanto tempo que eu levei para ingerir aquele arquivo, tá? Então aqui é isso que ele vai fazer. Joga para cá o nome do arquivo. Aqui eu já fiz o mapeamento de todas as colunas, menos essa, porque ela é um default. Então, o que é um default, né? Eu não preciso passar um valor para ela, porque quando eu criei a minha tabelinha aqui, ó, eu já defini aqui, ó, que ela vai armazenar o quê? Um getDate. Então, é isso que eu quero. Eu quero saber quando que o registro entrou, para saber esse arquivo daqui tem tantos registros e levou tanto tempo para ser carregado, tá? Então aqui eu vou ficar nesse loop aqui, eu vou ficar rodando. Basicamente aqui dentro. Enquanto tiver arquivo, enquanto existir algum arquivo aqui nesse diretório, ele vai ficar rodando aqui, ó. Aí quando ele processa um arquivo na sua totalidade, ele parte para esse outro fluxo daqui, e esse outro fluxo faz o quê? Mete para a pasta importado, tá? Então, aqui, deixa eu só ver porque eu tô achando que o nome ali ficou estranho. É só importado, não sei porque eu botei importado CSV, tá? Então ele vai carregar um arquivo, processou, jogar para lá e pega o próximo. E fica que até acabar todos os arquivos que tem aqui. E o que isso me traz de vantagem, né? Eu não preciso ingerir um data frame, processar tudo para entregar um único arquivo para depois importar no Integration Service. Só que essa questão aqui que eu falei, ele não vai você não vai conseguir fazer isso pelo Import Export, tá? Porque no Import Export você não consegue criar esse fluxo, tá? Lá é só sair do ponto A e levar para o ponto B. E só, não dá para fazer mais nada, tá? Para você montar esse fluxo, aí você vai ter que ter o Data Tools instalado no teu tanto a máquina, o Visual Studio instalado para você criar um projeto do Integration Service e aí sim você trabalhar a ingestão desses dados, tá?
Eu vou colocar aqui essa telinha menor para a gente poder acompanhar como é que seria esse fluxo, né? Como é que eu falei, pô, ele vai vir aqui, vai pegar um carinha e vai levar? É, e vai levar. Só que como isso aqui demorou um pouco, eu quero pegar esse cara daqui e jogar ele para dentro do importado. Quero carregar os menores arquivos, senão a gente vai perder muito tempo processando isso daqui. Vamos ver como é que tá a nossa CPU, tá? Não tá muito baixo, tá? Mas vamos lá. Deixa eu fechar isso daqui. E todo mundo sabe que o Chrome, ele é um estuprador de memória, né? Ele come o que tem disponível para ele. Deixa eu fechar as outras coisas que estão abertas aqui na minha máquina. Esse daqui vai ficar, porque é onde nós vamos fazer o acompanhamento. Esse outro aqui é redundante, tá? Vou startar para a gente poder acompanhar. No final, pessoal, o valor que vai ser carregado com todos os arquivos vai ser esse, tá? Só que como eu eliminei aquele arquivo, só naquele arquivo tem 15 milhões de registros, tá? Então a gente sabe que quando finalizar o processamento dessa galera daqui, 15 milhões de dados estarão carregados a menos nessa nossa tabela, porque ela vai apagar a tabela. Então, assim, eu vou colocar para rodar. Quando ele importar o primeiro arquivo, eu já vou encerrar o vídeo, porque ele já vai ter alcançado o seu objetivo, tá ok? Vamos lá. Vamos ver se vai dar algum erro no processamento inicial, ó. Já começou aqui, ó. Se a gente colocar aqui para acompanhar, ó. Deixa eu diminuir aqui, ó. Beleza, vou jogar isso para cá. Esses arquivos aqui, eles não são muito grandes, tá? Ele tem média de 4 milhões de registros. Vamos gastar aqui acho que uns 5, 6 minutos para cada arquivo, tá? Só para vocês verem essa dinâmica de que, pô, vou até criar uma outra janelinha aqui, que essa outra janelinha vai ser o quê? Vai ser a janelinha do importado. Vou colocá-la aqui para o lado, para você acompanhar. Aqui no importado, nós vamos encontrar aquele arquivo gigante que nós movemos, tá? E em seguida, o arquivo que está sendo importado vai ser carregado para lá. Bom, vou colocar aqui no outro monitor, porque não tem espaço para colocar aqui, que é o nosso gerenciador de tarefa, para ver como que está sendo o desempenho da nossa máquina, tá bom? Ó, só para vocês terem ideia como que o OBS está sendo o vilão, ó. Ele não baixa de 25%. Então ele está onerando bastante o nosso processo, tá? Vamos lá. Olha, estamos chegando perto dos 4 milhões. Ó. Daqui a pouco ele conclui a importação de um arquivo e joga para o outro lado. Tirando esse arquivo grande, todos os arquivos eles possuem a mesma quantidade de linhas, tá? Ó,
Tá vendo? Já jogou um para cá e já puxou outro, ó. E assim ele vai, pessoal. Então, esse daqui, no final das contas, se eu fosse fazer, claro, o IESOS ele está testando, ele está fazendo testes, ele está aprendendo, criando o portfólio dele. Então, é interessante essa execução, diversas formas como ele está fazendo. Eu até apoio, porque no final das contas você começa a pegar a experiência de qual seria a melhor solução e como você chegaria propondo, né? Pô, cara, não faz assim, faz assado. Você viu que naquela hora que eu estava fazendo lá, pô, por que eu tenho que converter para parquet se no final das contas eu preciso de um CSV? Não tem porquê, vou carregar direto para um CSV e mato duas etapas aí na frente, tá? Caso vocês tenham alguma curiosidade, minha máquina, ela não é nada demais, tá? Não é um MacBook, não é um i7, não é um i9, ela é um i5 velho de guerra, 2.6 GHz, 16 GB de memória, bastante surrada, muito experiente, com muita experiência aí na vida. E, cara, ela processa Visual Studio, ela trabalha com VS Code, ela trabalha com Oracle, com Virtual Machine carregada nela. Então é assim, é uma máquina que aguenta bastante trampo, tá? Então, eu vou publicar esse vídeo lá, vou mandar pro IESOS para ele dar uma analisada e vou marcar com ele a nossa live para a gente entender por que que na máquina dele tá dando, se eu não me engano, estourando memória ou timeout. Isso aí eu vou ver com ele junto. Vamos fazer um outro vídeo para a gente poder entender, né? Porque quando ele falou isso para mim, eu falei assim, cara, mas 56 milhões não. 50 milhões de registro não é nada. A gente está trabalhando com dados hoje em dia, tá? Então é isso, galera. Eu espero que você goste, tá? Esse vídeo vai estar lá no nosso canal. Compartilhe com a galera aí, mande comentários. Se quiser marcar uma live também, cara, é só chamar. E estamos aí, galera. Valeu, um bom final de semana para todos. Um grande abraço. Tchau, tchau.